Saúde da igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Bom, vamos mais uma vez nos colocar de pé e abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 1, dessa igreja que acompanha a leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi aberta e lida, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos instrua para que tenhamos um entendimento eficaz da tua palavra, Pai. Para que possamos verdadeiramente aprender aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas e praticar o teu santo evangelho. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. A igreja pode assentar. Irmãos, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, Paulo estava preso em Roma. Havia grande perseguição aos cristãos. E daquela localidade Paulo escreve algumas cartas. Escreve para a igreja de Colossos, para a igreja de Laodiceia, escreve para Timóteo. E especificamente na questão dos colossenses, Paulo nunca esteve em Colossos. Ele não abriu aquela igreja.
E o texto mostra aqui que foi Epáfras e outros pregadores. Mas a igreja estava passando por algumas dificuldades e Epáfras então foi ter com Paulo. No anseio, na busca de buscar orientação, um auxílio. E nós observamos que, dentro daquilo que foi lido, que Paulo amava por demais a igreja. Ele demonstra isso com as suas palavras. Orava pelaquela igreja. Desejava que a igreja estivesse verdadeiramente inteirada das verdades do Evangelho. A questão, irmãos, que alguns historiadores, alguns teólogos, se nós observarmos e estudarmos o livro de Colossenses, eles vão dizer que o sistema filosófico chamado gnosticismo estava perturbando aquela igreja. Porém, outros teólogos, também outros estudiosos, eles discordam desse ponto de vista, porque esse sistema filosófico, ele pega o seu apogeu nos séculos 2 e 3. Ele não estava no século I. Mas havia sim, fundamentados pela teoria neoplatônica, traços do sistema filosófico chamado gnosticismo. Platão, irmãos, quem já estudou sobre a questão do corpo e da alma, ele apresenta a teoria da reminiscência, ou seja, ele traz um aspecto metaempírico. Ele foge do aspecto naturalista, que era uma escola filosófica até então, e ele traça um plano diferente. Nós temos um corpo que é mortal e uma alma que é imortal. E esta alma, ela é perfeita. E esta alma, ela tem a noção clara da plenitude de todas as coisas. E o corpo nada mais é do que uma tumba, um aprisionamento dessa perfeição. Por isso, eles buscavam a morte, e no momento que você morria, a sua alma se libertava. E a sua alma iria para um plano onde teria a noção exata e clara da perfeição. Acontece que, por aspectos outros, essa alma se reencarnaria em outros seres humanos e até em animais. E nessa reencarnação, ele perde então esse conhecimento. E durante a nossa vida, segundo Platão, há essa reminiscência, essas lembranças da perfeição. Então caberia ao homem aqui buscar o conhecimento, buscar saber, porque ele já tinha essa concepção da perfeição, da plenitude. E esse corpo, então, ele roubava-lhe isso. Era mais ou menos esse aspecto, meus irmãos, que a igreja estava sendo influenciada. Porque havia sofrido a infiltração do relativismo religioso, com alguns crentes tentando combinar os elementos do paganismo e da filosofia secular, como acabei de falar, com a doutrina cristã. E se a gente observar o livro de Colossenses, Paulo fala sobre isso. Fala para tomar cuidado com as falácias arrogantes. Ele diz que aquele judaísmo exacerbado não conduziria ao perdão do pecado. Então havia uma mistura, havia uma mescla de uma corrente filosófica, uma mescla do paganismo e uma mescla de um judaísmo verdadeiramente exacerbado. Essa junção estava atacando a igreja de Colossos. E qual o propósito de Paulo ter escrito essa carta, irmãos? O propósito era combater os erros da igreja e mostrar aos crentes que tudo que eles precisam tem na pessoa de Cristo. E eu gostaria de tratar deste tema esta noite. Nada lhe falta. Você já tem a palavra da vida. Nada lhe falta. Você já tem a palavra da vida. E eu gostaria de tratar em 4 aspectos interessantes, amados. O primeiro está no capítulo 1, versículos 5 e 6, podem acompanhar.
por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. O primeiro aspecto interessante, irmãos, é que a palavra esperança, no Novo Testamento, se a gente pegar a língua grega, nós vamos observar que ela não se refere em momento algum à expectativa, ou a mera expectativa, ou a uma probabilidade. A palavra esperança, no grego, ela dá a ideia de convicção, de certeza. E ela vem com a palavra da verdade do Evangelho. E essa esperança que Paulo fala para os irmãos colossos, para os colossenses, era uma esperança, era uma convicção, era uma certeza que lhes era apropriadas pela palavra que era pregada, pela convicção do Evangelho, pela certeza do Evangelho. E no momento que eles ouviram a palavra, que eles se converteram, eles produziram bons frutos. Houve crescimento, houve comunhão verdadeira entre aqueles santos, houve uma prevalência da palavra de Deus, ou seja, aquela convicção que eles tinham na vida eterna, que eram dadas através da palavra do Senhor, era uma certeza que permitia então um crescimento salutar, um crescimento viável, um aspecto verdadeiramente bíblico de comunhão dos santos. O que Paulo diz aqui para os colossenses, irmãos, é que vocês podem estar ouvindo muitas coisas, vocês podem estar ouvindo muitas teorias, vocês podem estar ouvindo muitas falácias, vocês podem estar ouvindo muitas filosofias, mas vocês já têm a convicção. Vocês já têm a certeza. Não há dúvida. Não há mera probabilidade. Não há desconfiança. Porque no momento em que a palavra foi pregada, anunciada, houve conversão, há sim a certeza da esperança da vida eterna no Senhor. E, infelizmente, irmãos, parece que a igreja atual, ela perdeu a certeza e a convicção da mensagem salvadora de Cristo. Parece que outras mensagens motivadoras, motivacionais, têm sido pregadas em detrimento da verdadeira mensagem, que é a que traz esperança a um coração perdido através do sacrifício de Cristo Jesus. Paulo diz aos Colossenses que a esperança que está preservada nos céus, a certeza da vida eterna com o Senhor, ela já é suficiente para evitar qualquer influência enganadora. E pegando, meus irmãos, Calvino tratando sobre esse assunto, ele diz: há contudo um exemplo de metonímia no uso do termo esperança, visto que é usado pela coisa que se espera, porque a esperança que está em nosso coração é a glória pela qual esperamos no céu. Ao mesmo tempo, quando ele diz que existe uma esperança que para nós está reservada nos céus, ele quer dizer que os crentes deveriam sentir-se seguros quanto à promessa de felicidade eterna, igualmente como se já tivessem um tesouro reservado num lugar particular. E quando nós falamos dessa esperança, irmãos, nós falamos da certeza inamovível do Evangelho, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Não nos falta nenhuma mensagem, não nos falta nenhuma garantia, não nos falta nenhuma certeza,
não nos falta nenhuma pregação, porque nós já a possuímos. Que em Cristo Jesus nós somos redimidos. E o céu, a eternidade, é algo certo. A eternidade é uma convicção que nós temos. E nós andamos neste mundo na expectativa da glória que está por vir. Amém? O segundo aspecto, irmãos, versículos 9 e 10. Diz Paulo: por essa razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo enfoca, irmãos, a mesma ideia de Filipenses 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É preciso viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, satisfação dele, prazer dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Uma pequena frase, irmãos, que poderia resumir essa passagem é: menos eu, mais Deus. Paulo diz que ele quer que os colossenses, irmãos, transbordem de pleno conhecimento, até porque gnose, no grego quer dizer conhecimento. Vocês têm que ter conhecimento. O conhecimento transborde, mas ser conhecimento verdadeiro, autêntico. Porque a nossa vida, ela só terá sentido se ela for sustentada por Cristo Jesus. A nossa existência só terá sentido, irmãos, se Cristo verdadeiramente for Senhor das nossas vidas. A nossa vida só terá uma perspectiva boa se aquele ato da cruz verdadeiramente mudar os nossos corações, transformar as nossas vidas, diminuirmos o nosso eu e aprendermos a adorar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa racionalidade, com toda a nossa lógica, com todo o nosso desejo, com todo o nosso fervor, com toda a nossa esperança, expectativa. Irmãos, viver do modo digno do Senhor, viver para o agrado dEle, viver para a satisfação dEle, fazer com que Cristo seja o centro das nossas vidas, é justamente ser guiado e aceitar as verdades estabelecidas no Evangelho, é transbordar das verdades que estão estipuladas nas Sagradas Escrituras. É ser conduzido pela palavra, é ser alimentado pela palavra, é ser direcionado pela palavra, é conseguir olhar para os nossos irmãos e observar que nós somos tão pecadores, tão necessitados de Cristo, quanto qualquer um que está aqui. Que não há aqui nenhum justo, porque não há nenhum perfeito, porque não há nenhuma sensação do céu nessa terra, mas homens mortificados, homens falhos, mulheres falhas, que necessitam então do pleno conhecimento da palavra de Deus, como diz aqui aos Colossenses. Nós precisamos, irmãos, buscar o pleno conhecimento da verdade. E se nós observarmos um pouquinho da Reforma Protestante, lá na Dieta de Worms, a assembleia que ocorreu no Sacro Império Romano Germânico, em 1516 mais ou menos, 1521, quando Lutero ele foi intimado a negar todos os seus escritos, todas as suas convicções acerca do Império Romano, acerca da salvação, das boas obras. Quando lhe deram a chance então de manifeste, abra mão de tudo aquilo que você escreveu, de toda a sua perspectiva teológica, volte às origens. Lutero corajosamente escreveu, irmãos: a menos
que seja convencido pelo testemunho das Escrituras. Sou limitado pelas Escrituras que citei e por minha consciência. Cativo à palavra de Deus, não posso me retratar de nada. Não era Lutero que desejava, não era Lutero que pensava, não era Lutero que escrevia, mas era a palavra de Deus que dizia e afirmava, e ele estava cativo à palavra. Ele estava sustentado na palavra. Ele estava alicerçado nessa palavra de vida que transforma. Não eram os seus desejos pessoais, irmãos. Não era conhecimento filosófico. Não era teorias que me agradam. Mas era a palavra. E Lutero falou claramente, ao menos que as Escrituras me convençam do contrário. Ao menos que a palavra de Deus me mostre outro caminho. Eu não posso me retratar porque não sou eu, mas é a palavra santa, irretocável, que está explicando e mostrando, direcionando e falando e afirmando. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo. Irmãos, não nos falta nada, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Não nos falta nada, porque a palavra de Deus, ela é irretratável. Ela é intocável. Ela é verdade. Nós precisamos, irmãos, agir como Paulo adverte aqui aos Colossenses. Precisamos viver de modo digno do Senhor, para agrado dele. Porque não nos falta nada. Precisamos servir ao Senhor, porque a salvação já foi conquistada em Cristo Jesus. Ele é o merecedor de toda honra e toda glória. Nós precisamos nos diminuir. Nós precisamos aceitar as verdades do Evangelho. Nós precisamos ignorar vãs filosofias. E o próprio apóstolo Paulo diz lá, pode deixar, não precisa abrir, mas no capítulo 3 de Colossenses, ele alerta aos irmãos, portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus. A nossa perspectiva são as coisas lá do alto. Viver de modo a agradar ao Senhor é almejar as coisas do céu. É desejar as coisas da eternidade. Irmãos, quantos conflitos a igreja do Senhor já passou? Quantas situações difíceis por falta de subserviência à palavra a igreja do Senhor já passou nesta terra? Quantas divisões já ocorreram na igreja do Senhor, porque membros de igrejas desejavam situações, momentos que nada tinham a ver com a Escritura nem respaldo. Buscaram um prazer pessoal, uma perspectiva pessoal do que uma perspectiva bíblica. E eu sou muito tranquilo, irmãos, para tratar desse assunto, até pelo fato de ser presbítero e eleito pelos irmãos. Toda a minha postura, toda a minha fala em reunião do conselho é embasado na palavra. Por mais que eu estude, eu não busco nenhuma perspectiva filosófica, mas a perspectiva bíblica. É se a palavra disser, é se estiver escrito, é se estiver orientado. Não há outra palavra. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo, mas é que a palavra do Senhor determina. Terceiro aspecto, irmãos, versículo 23. Perdão, versículo 13 a 15. Diz lá: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas
as coisas. Em Cristo há libertação, redenção, remissão dos pecados. Ele é primogênito de toda a criação, o Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da igreja. Realizou a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E agora, reconciliados no corpo da sua carne, mediante a sua morte, nos apresentamos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em Cristo Jesus, por meio dele, através dele, então, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, toda a nossa perspectiva, ela está centrada na pessoa de Cristo. É por isso que o nosso culto tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser verdadeiramente adorado. Cristo tem que ser verdadeiramente pregado. O pecado não pode ser silenciado. A pregação, ela não pode ser feita pelas metades, ou uma pseudo-pregação, mas através de Cristo, porque Ele é todas as coisas, Ele é o antes, Ele é o agora, Ele é o futuro. Através dele todas as coisas foram criadas, irmãos. Através dele, por meio dele, nós somos santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Paulo está falando para os irmãos de Colossos, não falta nada, em Cristo houve remissão, perdão, vocês estão salvos. Que doutrina é essa? Que substituição da palavra é essa? A expiação foi completa, cabal, plena. Por que vocês estão dando ouvidos a isso? Se a palavra diz que vocês já são remidos, vocês são inculpáveis, vocês foram separados por Deus, não lhes falta mais nada. Por que estão dando ouvidos a essa perspectiva? Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós também damos ouvidos a muitas pregações. Muitos homens vão à frente, fazem teatro, fazem show, as pessoas riem, caem na gargalhada, mas me agrada. Mas às vezes a palavra de Deus está sendo pregada, a seriedade da palavra de Deus está sendo esquecida, o aspecto salvífico da palavra de Deus nem é lembrado, mas nos agrada, porque determinada pessoa é engraçada, a linguagem me agrada. E aí, irmãos, nós aceitamos coisas, né? Nós aceitamos situações que como se verdades fossem sem questionar. Eu me lembro que um jovem pastor, no ânimo de empolgar a galera jovem, falou: vem cá, será porque é novidade? Porque a novidade é pecado? Aí todo, não, e depende, irmãos. Se a novidade for bíblica, não é pecado. Se a novidade não for bíblica, é pecado. Mas sequer nós paramos, né? Porque a linguagem é boa, o que ele fala agrada, ele consegue manter o ambiente, mas a palavra não é averiguada. O teor do que está falando é ignorado. E é mais ou menos assim nas posses das autoridades públicas. Podem acompanhar. Geralmente prefeitos, governadores, presidentes vão tomar posse. Ou vai um pastor ou um padre. Aí pega a palavra e lê e fala tudo o que ele quer ouvir. Deus vai te abençoar. Através do senhor ou da senhora, as coisas irão mudar. Eu vou orar e anjos vão cercar o seu governo. Tudo que ele quer ouvir. Mas se for olhasse nos olhos, você é um miserável pecador. Se você não orar, não se dedicar à palavra, você vai se corromper. Porque o homem é corrupto, o sistema é corrupto. Aí, irmão, é capaz de nem terminar a pregação, né? Expulso. Porque a palavra de Deus, ela é usada para agradar e não para alertar. Irmãos, Paulo fala, e o que Paulo escreve aos Colossenses serve para nós. Em Cristo Jesus nós já temos tudo. Eu digo muito para os adolescentes e jovens, eu já participei dessa turma, já ouvi coisas demais. Nós temos tudo.
tudo. Nós fomos remidos, nós fomos perdoados, os nossos pecados foram lavados, nós fomos libertos do império das trevas, nós fomos separados. No grego, santo quer dizer separados, fomos separados por Deus. Não falta nada na sua vida. Você pode estar numa situação difícil, pode ser uma situação injusta, mas você pode olhar para o céu e falar: não me falta nada, porque em Cristo Jesus eu já fui perdoado. E a situação, ela pode ser removida, restaurada, modificada. O importante, não me falta nada. É por isso que quando um pastor amado vai embora da igreja, a gente tem a convicção que não nos falta nada, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele morreu pela igreja, Ele ressuscitou pela igreja. O quarto e último ponto, irmãos, versículo 23. Paulo fala uma coisa interessante que pode causar alguma dúvida. Se é que permaneceis na fé. Quando ele diz no versículo 22, né, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpados, irrepreensíveis. Aí ele põe uma vírgula, mas não, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo fala alguma coisa interessante aqui, irmãos, porque, peraí, ele faz todo esse discurso e no versículo 23 ele diz: se é que permaneceis na fé. Ou seja, então eu posso receber a salvação, perder, se eu não permanecer, vai acontecer alguma coisa estranha aqui comigo. E é interessante, irmãos, a gente pode observar o tanto que Calvino lia as epístolas de Paulo, o tanto que Calvino estudava aquilo que o apóstolo Paulo escrevia. Porque nos 5 pontos do calvinismo, que não foi Calvino que escreveu, mas um apanhado de estudiosos, o último ponto que fala da perseverança dos santos tem tudo a ver com o versículo. O que Paulo fala aqui é o seguinte: irmãos, a igreja está passando por dificuldades, mas aqueles que ouviram, aqueles que entenderam, aqueles que foram verdadeiramente tocados pelo evangelho, vão permanecer. Aqui ele faz um alerta. Aqueles que estão buscando outras filosofias, outras doutrinas, esses têm apenas uma pseudo-perspectiva da salvação. Mas os santos, os irrepreensíveis, os inculpáveis, esses vão perseverar. Esses vão enfrentar os momentos difíceis de tribulação, mas vão se manter firmes na palavra. Esses vão ter coerentes com a palavra. Eles vão sofrer as perseguições, mas eles não vão abandonar o evangelho. Eles não vão criar uma outra teoria, eles não vão criar outra igreja, eles não vão criar outro evangelho, eles não vão pregar uma outra mensagem. Pelo contrário, eles vão ficar firmes, vão permanecer. Essa é a perseverança dos santos, irmãos. Se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo, no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentado tão somente em sua própria vontade, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação final destes eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim. A doutrina da perseverança dos crentes, de conformidade com o calvinismo, tem 2 lados: segurança e perseverança. O que Paulo está falando com Colossenses, irmãos, isso é para nossas vidas. Mantenham-se firmes na palavra. Mantenham-se firmes. Sejam firmes. Sejam firmes. Homens fiéis à palavra. Mulheres fiéis à palavra. Jovens fiéis à palavra. Adolescentes fiéis à palavra. Crianças fiéis à palavra. Filhos fiéis à palavra. Maridos fiéis à palavra. Esposas fiéis à palavra.
Professores de escola dominical fiéis à palavra, presbíteros fiéis à palavra, diáconos fiéis à palavra. Permaneçam fiéis. Nós venceremos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 fala isso. Que nada, irmãos, poderá nos afastar do amor de Deus, nem perigo, nem espada, nem morte, nem anjo, nem nada. Permaneçam fiéis, porque nós venceremos em Cristo. Porque nós perseveraremos em Cristo. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Amém? Irmãos, eu gostaria só de encerrar e trazer alguns tópicos interessantes. Primeiro, é que observe o seguinte: aquela igreja de Colossenses era uma igreja verdadeira. Então, muito cuidado, né? Porque o fato de nós conhecermos a palavra, o fato de nós sabermos a verdade, temos convicção dela, não cria nenhuma proteção extra contra heresias. Irmãos, observe o que aconteceu na Europa. Permitiram que o secularismo entrasse na igreja. Permitiram que as verdades fossem amenizadas. Permitiram que concepções e teorias adentrassem na igreja. E a Europa está longe de Deus. Então, o fato de nós conhecermos a palavra não exime a responsabilidade que temos de procurar preservá-la e preservar a palavra de Deus nas nossas vidas. Com oração, com estudo, com a centralidade da palavra nas nossas atitudes, nas nossas ações. O segundo aspecto também que eu gostaria de falar para os irmãos, o fato também de termos a ortodoxia, e é importante isso, a doutrina, estudar, apenas a ortodoxia sem o fervor, irmãos, não tem valor. Nós precisamos ter o fervor, que também sem a ortodoxia não tem valor algum. Mas precisamos ter o fervor, a paixão, o amor pela igreja. Precisamos verdadeiramente amar a igreja na qual estamos inseridos. Nos envolvermos, irmãos, com os problemas da comunidade. Chorar com os irmãos. Sentirmos a dor que o irmão está sentindo. E não ficar acusando ninguém. E apontando o dedo para ninguém. E fofocando às vezes. Mas procurar viver a realidade que os irmãos estão vivendo. Chorar com eles. Amar. Porque não adianta só conhecer a palavra e não praticá-la. E não adianta também, irmão, só ter o fervor, o apaixonamento, ou a paixão, perdoe-me, pela obra, e não estudar a palavra. Não ter conhecimento, não ter ortodoxia. Elas se completam. Isso é um problema. E o terceiro e último aspecto, irmãos, que eu gostaria de tratar. A igreja do Senhor vai perseverar até a volta de Cristo Jesus. Essa convicção que nós temos é bíblica. Irmãos, os santos, verdadeiros santos, perseverarão até a volta do Senhor. Isso é o ânimo, isso é uma alegria, porque nós podemos continuar, podemos andar confiantes, porque a igreja do Senhor prevalecerá. A verdadeira igreja do Senhor prevalecerá até a volta de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a leitura, ao estudo da sua santa palavra. Amém?